Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula, por acaso, no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido para você. E se ela fizer algum sentido, né, Deus te abençoe. Para dar um pouco de contexto, as aulas que eu gravo, elas servem inicialmente para revisão dos alunos que estão assistindo comigo ao vivo pelo Teams, ou para os alunos que não puderam assistir ao vivo ter um lugar para assistir. Né? Esses vídeos não são monetizados, né? E eles têm uma sequência lógica que pode ser vista pela playlist que está relacionada a esse vídeo no YouTube, que é a playlist de criação de assets 2. A gente tem várias dessas, todas elas são mais ou menos o mesmo curso. E outra coisa, você está acompanhando essa playlist matriculado ou não, você deve perceber que eu faço a mesma aula duas vezes. É porque são duas turmas e eu tenho que dar aula para as duas turmas, é isso mesmo. Então, para quem está vendo essa aula pela primeira vez, deixa eu dar o contexto. Para quem está vendo pela segunda vez, e aí, beleza? Tudo bem? Eu tenho esse cenário aqui que eu vou usar como referência para o processo de criação de prefabs. O processo de criação de prefabs ele faz parte de uma das avaliações que a gente tem aqui no semestre. Né? Então, a gente tem é, eu tenho uma avaliação de prefab chegando aí, eu tenho que cobrir alguns critérios de prefab, né? Tipo, então a gente tem uma lista de critérios para serem cumpridas, né? O intuito dessa aula é dar um pano geral no processo de prefab. Eventualmente, porque eu vou estar explicando as coisas, é provável que eu cubra vários desses critérios. Se eu não cobrir algum, depois a gente descobre. Né? E para fazer esse processo de preparação, eu escolhi essa cena aqui, ó. Essa cena ela não foi feita inicialmente pensando no processo de aula que a gente está nele, de ter o high poly, o low poly, o bake, em parte porque primeiro eu fiz o cenário por fora para atender a outra necessidade, né? E segundo que é, o processo completo ele está sendo gravado em pedaços, a gente espera que o aluno faça a soma de 2 mais 2 e ele fala, não, beleza. Então, eu tenho que fazer isso com esse modelo, tenho que fazer aquilo com outro modelo. Então, assim, nem sempre eu preciso fazer uma aula tão longa ou tão cheia de detalhe, colocando, às vezes, né, tipo, conteúdo tão minucioso. E vai facilitar a minha vida se eu puder, por exemplo, colocar apenas um material na Unity e mostrar que está funcionando o modelo. Então, o que difere principalmente aqui nesse modelo, só para poder pôr mais contexto, é que eles não estão usando textura ou material, eles estão sendo coloridos apenas com Vertex Color. Tá? Então, isso aqui é só para adiantar mesmo o meu processo de explicação. Né? A gente sabe que se eu for fazer os bakes aqui vai demorar uma eternidade, a gente viu as aulas de bakes, vocês viram o tempo que leva para fazer os bakes, então eu quero agilizar um bocado essa aula. Tá? Outra coisa, só para pôr um pouco de contexto aqui, eu fiz esse cenário para um estudo de programação para RenPy. Né? Então, eu fiz um estudo de programação que é uma sátira de Persona. Se eu abrir aqui o jogo, né, a gente vai ter é, cenários que eu fiz no Blender. Né? É, e o cenário que eu fiz aqui, ó, ele é pensado como um render de imagem, ele não tem movimento de câmera, né? Ele é apenas uma imagem estática. Então eu pude, né, por causa disso, eu pude usar uma série de recursos que o Blender me traz para montagem de cenário que não vão ser úteis para Unity. Então, se eu for levar esses assets para Unity, eu tenho que fazer uma revisão geral aqui do processo. Deixa eu dar uma porradinha nesse. Deixa eu usar um poder peixona. Aí, matei. Deixa eu dar uma porrada. Aí, vamos dar tiro, tiro. Vamos fazer um outro peixone elétrico. É... Vamos usar o Fire, vai curar ela. Vento. Deixa eu dar um. Eu tô jogando só porque eu quero mostrar que funciona, né? O famoso, eu fazendo.
beleza. Aqui tem o meu mapinha. Se eu for no meu mapinha aqui procurar outro cenário, né? É o mesmo cenário com tratamento de cor, então assim, não estou usando nada demais. Por conta disso, eu pude pegar esse cenário e colocar tudo quanto é modificador e efeito de render, né? Ou seja, eu tenho uma liberdade enorme aqui de criação por causa disso. Mas se eu for levar para Unity, eu vou ter que tratar esse arquivo inteiro aqui, eu vou ter que fazer todo um retrabalho e um pensamento das coisas. Então, vamos lá, vamos ver tudo que eu vou arrancar desse cenário e tudo que eu vou desfazer desse cenário para a gente poder ter é, isso aqui usável para Unity, tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é tirar todos os objetos que não vão para Unity, ou porque não são compatíveis, ou porque tem uma solução melhor para Unity. Ou seja, eu criei essa cena no Blender, mas não existe compatibilidade dela com o motor. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, eu vou tirar objetos que não são compatíveis. Esse objeto aqui, ó, é o objeto que eu uso para criar o Mist ou Fog, né? Então, isso não adianta. A Unity tem o Mist dela, tem o Fog dela, não tem por que eu levar esse objeto aqui. Então, vamos apagar ele. Essas marcações aqui, ó, de vazio, de lâmpada, também não tem por que eu levar é, as lâmpadas do Blender, o Area Light, elas não são compatíveis, não adianta. Bobagem eu levar os Area Lights para isso. Outra coisa que também não adianta ficar mexendo com isso aqui é essa anotação. Essa anotação não faz sentido nenhum eu mexer com ela. Vamos tirar a anotação. A minha câmera também não faz o menor sentido. Nem a câmera, nem a marcação que eu criei aqui de grid. Ou seja, minha câmera aqui, ó, quando eu venho por ela, tem a marcação de grid que eu criei para ela, para poder fazer alinhamento e marcação de coisas. Não tem o menor motivo para eu ter isso aqui, né? Também não faz sentido eu ter essa marcação de área de batalha, que também é uma marcação de composição. Então, zero sentido manter isso aqui no espaço. Outra coisa que não faz sentido é eu levar duplicatas de objetos. Se eu vou montar na Unity, o ideal é que eu leve o menor número de objetos possível. Então não tem por que eu levar nenhuma duplicata de objeto. Vamos apagar todas as duplicatas, ou seja, as minhas luminárias duplicadas vão ser apagadas. Então vou selecionar todas elas aqui, ó, todas as duplicatas, e vou deixar só a luminária original, né? O mesmo vale, ou seja, essa coleção não serviu para nada. A mesma coisa serve para os quadros duplicados. Eu não tenho por que levar quadros duplicados. O único quadro que eu preciso é o quadro original, né? Então, na minha cena, eu vou ter o meu quadro original. Todas as duplicatas de quadro são desnecessárias. E elas todas são o mesmo quadro. Se eu abrir aqui, a gente vai ver que todas elas usam a mesma malha. Mas isso eu tenho que fazer na Unity. Ou seja, essa montagem eu tenho que fazer isso como prefab na Unity. Não tem por que eu fazer isso no Blender. Então, tchau para vocês. Eu tenho o quadro. Tirei as minhas duplicatas? Quase todas, né? Quase todas. Então, quadros duplicados foram removidos. Vamos ver agora na ordem aqui o que é cada um desses objetos e o que vale a pena realmente eu fazer aqui. Ó. Vamos começar pela coluna. Espero que vocês estejam acompanhando, tá, pessoas? Eu estou dando uma aceleradinha aqui por causa do nosso horário, tá? Espero que vocês estejam acompanhando aí quem está ao vivo comigo. A coluna, qual que é o problema da coluna? Eu estou usando um modificador do tipo array. Então, toda essa repetição de coluna aqui, ó, eu não preciso levar. Eu só preciso levar o quê? Só uma coluna. Então, eu só preciso de uma coluna aqui, né? O que mais que eu posso fazer aqui nessa coluna? Vamos tratar ela inteira. Essa coluna aqui, eu quero arrumar o nome dela primeiro. Vamos colocar ela no padrão que eu peço, né? Que é o nome, né, maiúsculo, coluna. Eu vou deixar o material aqui, mas eu não preciso levar ela com material, né? Tipo, eu posso remover o material.
porque eu vou usar o material da Unity e todos eles estão usando o mesmo material que é Vertex Color, não tem por que eu manter o material daquela aqui. Então eu posso tirar o material, rebatizar a malha, posicionar esse objeto no centro aqui do meu mundo e ajustar a escala. O meu problema com a escala aqui, ó, meu problema de ajustar a escala, se eu for ajustar a escala aqui, é a dimensão. A minha, de novo, minha coluna, ela foi feita, né, tipo, apenas para atender aqui o meu design, né? Então tem que ver se esse tamanho, essa altura de coluna tá ok. 6 metros de altura, será que não está muito? 9 metros de altura, será que não está muito? Será que é, 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 isso aqui não é demais para minha coluna, né? Tipo esse tamanho todo de coluna, né? Então eu vou pegar 6 metros aqui é a longa posição. Peraí, tô falando coisa errada. É aqui, ó, 6 metros aqui, ó. Então, se eu for fazer algum ajuste de escala aqui desses objetos, né, de dimensão, eu provavelmente vou fazer ele aqui para todos os objetos. E aí eu vou querer aplicar a escala de todos esses objetos para que eles mantenham essa proporção. Então, vou dar um Apply, Scale. Quando eu der Apply no Scale, algumas coisas vão sair de lugar por causa dos modificadores. Então, todo o ajuste de encaixe que eu fiz aqui, ó, meio que se perdeu na hora que eu dei esse scale aqui, né? Ou seja, o fato de eu dar scale mudou a relação de todo mundo que estava usando array, porque tinha uma distância marcada em metros, né? Ou coisas assim, tá? Mas enfim, a minha coluna agora ela tem escala de 1, rotação de 0 e o tamanho que eu acho que é o tamanho correto para ela, né? Vamos colocar ela na posição 0 do meu mundo. E vamos conferir se a origem tá legal, né? Vamos conferir se a origem tá ok, ó. Massa. Obviamente que eu tenho que conferir direção de normal também, né? Então, sempre bom. E minha coluna dificilmente ela vai ser vista de cima ou usada em outro ângulo, então eu não preciso preocupar com preenchimento, né? Ou nada disso, tá? Então isso aqui é um ajuste bom para o meu objeto, né? No caso da cortina, é, a cortina e as paredes têm uma relação muito direta, né? Então a cortina e a parede, aliás, a cortina e a janela, né? Elas têm uma relação muito direta aqui. Então, provavelmente eu vou querer ver se as origens desses objetos vão se alinhar, né? Para poder facilitar meu encaixe das duas peças. Vamos vir aqui na minha cortina. Mesma coisa, eu quero tirar espelhamento dela, que está fazendo com que ela exista dos dois lados do corredor, e array dela. Ou seja, minha cortina é só uma fatia dessa aqui, ó. Minha cortina, provavelmente eu vou querer ela. Vamos isolar ela aqui. Eu vou querer ela com a origem no canto, né? Então eu vou me favorecer do snap no grid. Então se eu puder dar o snap no grid, vai me ajudar demais. E eu também vou querer ajustar a minha origem para o canto do meu objeto, né? O... Talvez eu queira um pouquinho de diferença na cortina. Deixa eu tentar demonstrar isso aqui para vocês com a parede. Deixa eu pegar aqui minha janela. Deixa eu tirar o backface cutting aqui também, só para a gente poder ver ela mais fácil. E deixa eu voltar aqui na visão global das coisas e deixa eu juntar ela com a janela para a gente poder entender o encaixe
desses dois. Ou seja, eu vou ter que trabalhar com esses dois aqui em acordo, né? Essas duas peças elas têm que encaixar. Então, eu vou tirar o espelhamento, o array disso aqui, mas eu não vou tirar o espelhamento, esse espelhamento aqui agora, tá? Esse espelhamento aqui vai ser útil para eu poder modelar alguns complementos e depois eu vou dar apply nele. Mas o que eu quero ver aqui, ó? A minha cortina, ela tem que encaixar aqui nesse espaço aqui dessa parede. Então, se essa parede aqui estiver alinhada no canto do meu cenário, vamos pôr que a parede. Deixa eu pegar aqui o meu modelo e colocar ele aqui, bem alinhado. Minha cortina ela precisa alinhar de acordo com a parede. Então, eu preciso que essa cortina aqui, ó, encaixe nesse objeto aqui. Então, talvez eu queira ajustar o encaixe dela aqui em X, né, no caso. Ajustar o encaixe dela em relação à janela aqui, ó, para depois definir a origem dela. Então, a origem dela talvez possa ser desencontrada, um pouco desencontrada do centro do meu mundo, né? A origem da cortina está aqui, só para vocês verem, né? Então, eu quero alinhá-la aqui para toda vez que eu encaixar a cortina na parede, eu não ter que preocupar em deslocar ela. Ou seja, na hora que eu juntar a origem da parede com a origem da cortina, o encaixe já ser o encaixe que eu desejo, né? Então, nesse caso aqui, ó, vale a pena eu pegar a cortina aqui e ajustar a origem para o cursor. Tá? Eu vou acabar tendo que arrumar essa parede janela aqui junto, né, para que a origem deles fique alinhado. Então, se eu tiver que fazer algum ajuste nessa parede aqui, ó, né, importante que eu faça esse ajuste agora, antes de dar sequência no meu modelo. Tá? O ajuste da parede, o ajuste que é importante para a parede, no caso de coisas feitas para Unity, é, ele vai ser meio chato de fazer aqui, então eu vou fazer uma versão meio rápida dele. Tá? Eu não vou poder deixar ele sendo só um planinho, assim, só uma película. Eu vou ter que pegar a lateral dele aqui, ó. Eu vou ter que pegar a lateral dele aqui e fazer um voluminho. Porque senão a luz vaza entre os planos na Unity e fica meio ruim, assim, meio que dá pra ver através do plano. Então, se eu puder colocar um relevo aqui só para impedir que. Talvez deixa eu fazer um corte aqui só para ficar tudo quad. Opa, fiz errado. Tá. Então, se eu talvez tenha que fazer essa lateral aqui, ó, só para na hora que eu juntar uma parede com a outra, a luz não vazar, tá? Então, isso aqui é um ajuste interessante para mim aqui, tá? Outros ajustes que eu vou fazer nesse sentido aqui vão ser exatamente nas laterais que eu estou vendo aqui, né? Então, é a mesma lógica, é a mesma lógica aqui, né? Ninguém vai ver essa lateral, tá? Essa lateral vai ficar escondida, mas
Isso é um problema que a gente tem na Unity. Deixa eu dar um extrude aqui. Talvez eu tenha que colorir, inclusive, as coisas por causa de toque, né? Por causa de ser metódico. É, Então aqui, deixa eu fazer um alinhamento dessas partes aqui, ó. Eu quero o elemento ativo, scale 1z igual a zero. Mesma coisa aqui, ó. Quero fazer a mesma coisa, scale em z igual a zero. Mesma coisa aqui, scale em z. Deixa eu dar um Shift Z aqui só para scale Shift Z. Scale Z igual a zero. Tá. É... E deixa eu voltar para o modo sólido. Aqui, deixa eu dar um subdivide. Vamos preencher isso aqui. Então, a razão pela qual eu não apliquei o espelhamento ainda é exatamente para não ter tanto trabalho nessa etapa aqui, ó. Na hora que eu terminar de preencher essa lateral aqui, ela vai estar preenchida dos dois lados, né? Meio que eu só preciso disso. Eu vou fazer um vertex paint aqui, como eu falei, isso é um pouco do meu, isso é um pouco da mania mesmo, né? Ou seja, a pessoa tem os vícios dela, né? É, e aí, vou pegar esse tom aqui, só para ter a lateral aqui, né? Marcadinho assim. Acho que eu vou ficar mais sossegado na vida. É, uma alternativa boa também para as paredes seria fechar os dois lados e tratar ela como um objeto que dá para usar dos dois lados, mas nesse caso aqui eu acho que dá para entender. Né, então eu vou acreditar no poder das cartas aqui, né, vai ser isso aqui a vida, né? Existe também nesse modelo, existe Enigon também, tá? Então talvez eu queira me livrar desses Enigons o quanto antes, tá? Mas por enquanto eu vou deixar eles. Mas seria um ajuste importante tirar os N-GONs para não ter um corte suspeito. Isso aqui, de novo, essa coisa de fazer a lateral da parede, né? Ou seja, fazer com que a parede tenha uma lateral, é para quando eu juntar uma outra parede aqui, a luz que vier da Unity, ela não atravessar a fresta entre os objetos. Tá? Então, o objetivo é isso. O ideal seria eu fazer a parede fechada com um modelo tridimensional, ou seja, poder usar os dois lados dela, ou seja, se um personagem andasse ao redor dela, ele veria os dois lados. Tá? Nosso tempo hoje não vai ser, eu acredito que não vai dar tempo de fazer isso hoje, mas seria o ideal. Assim, né? Então, vamos deixar isso aqui. Agora que eu fiz esse ajuste, eu posso fazer o apply do mirror e ajustar a origem para a origem que eu quero, né? Que é a origem no cursor, né? Opa, vamos arrumar esse negócio direito aqui. Cadê minha cortina? Não é bem assim não, ó. Eu coloquei ela no centro, ó. Tô fazendo bobagem aqui, ó. Vamos alinhar esse negócio direito aqui, ó. Vamos juntar parede e cortina, visão de frente. Vamos escolher um ponto comum entre os dois que seja útil para eu fazer esse cenário. Então, o meu ponto aqui vai ser esse vértice aqui, ó. Ele é a direção da parede, tá? Então, esse vértice aqui, ele é o canto da parede. Aqui é a frente do rodapé, aqui é o extrude que eu dei para trás. Então, Shift S, cursor para selecionado. E agora sim, eu posso selecionar os dois objetos
e falar que eu quero a origem no 3D Cursor. E porque eu estou fazendo com os dois objetos ao mesmo tempo, eu estou alinhando eles já. Então isso aí vai ser uma mão na roda para mim. Vou rotacionar isso 90 graus. E agora eu vou dar o apply da rotação desses objetos. Então aqui, ó, para finalizar, eu vou remover os materiais da cortina e renomear ela. Mas eu não vou remover os materiais da parede e da janela. Eu não vou por causa do índice de materiais, né? Aqui, ó, eu vou usar esses dois materiais como base para materiais que eu vou criar na Unity. Então, eu vou querer um material que faça a cor de vértice, né? Então, um material meu vai fazer vertex color, né? Ou seria, sei lá, no caso, se vocês estiverem fazendo, por exemplo, um atlas, né? Seria o material daquele atlas, né? Ou seja, todos os objetos que têm um índice com mais de um material, por exemplo, metal e vidro, né? Que são dois materiais que têm que ser tratados diferentes. Seria o mesmo caso. Então, se eu estou usando o vertex color, ou no caso seria, sei lá, albedo, né? Ou seja, o material que faz o albedo dos objetos, né? E aqui seria, esse aqui são as minhas luzes, né? Então, isso aqui é emission objects, né? Eu vou deixar esse índice, esse objeto, todo objeto que usar índice, eu vou manter o índice, porque aí eu não tenho que preocupar chegando na Unity, ela vai ter esse índice separado, isso vai ser muito mais fácil para mim, né? Então, eu vou manter o índice em objetos que tem índice, né? É, e eu vou renomear aqui a minha parede, janela, e vou renomear aqui isso aqui, parede, janela, né? A luz janela é uma lâmpada, e ainda tenho um area light aqui, deixa eu apagar esse area light, né? Vamos ver aqui na sequência. Na sequência tem a parede normal, né? Essa parede normal, é, ela também tem modificadores, que eu vou tirar. Essa parede já tem o vértice no canto, né? Ou seja, já tem o meu vértice no canto. Vamos rotacionar ela 90 graus. E vou fazer a lateral dela também, né? Do mesmo jeito que eu fiz para o outro objeto, eu acho que é importante eu fazer, tá? Então, é, vamos pegar esses dois edges aqui, ó. Não selecionei eles, não. Não, né? Extrude. X ou Y, Y. Pois é, aqui eu tô com um problema. Eu vou precisar da parede de janela para poder ver se eu estou fazendo a minha parede na mesma largura que a outra, né? Então, se eu não tiver os dois objetos, deixa eu entrar aqui no modo objeto, se eu não tiver os dois objetos para poder comparar a espessura das paredes, eu não vou saber se eu estou fazendo da mesma espessura, né? Então, vale a pena eu vir aqui e fazer a espessura idêntica entre as duas paredes. Se eu quiser usar o snap, inclusive, para isso, tudo bem, né?
eu estou usando o snap incremental, mas eu poderia usar o snap, é, aquele mesmo snap que a gente usa para vértice, ou para que a gente vê na aula de retopologia e tudo mais. Então, deixa eu vir aqui no modo objeto. Já ajustei a largura aqui. O preenchimento das coisas vai seguir mais ou menos o mesmo padrão, né? Vamos voltar aqui para o nosso modo sólido, né? E isso aqui segue mais ou menos o mesmo padrão que a gente viu agora há pouco, né? De novo, isso não vai ser visto, né? Essa parte aqui do meu processo não vai ser vista, então não tem que preocupar tanto com ela, ou seja, eu posso fazer ela um pouco mais sossegado. Obviamente, quanto mais certinho eu fizer essas estruturas, melhor vai ficar pro meu design, né? Então, se eu puder fazer o mesmo alinhamento que eu fiz agora há pouco, né? Então, vamos pegar aqui, ó, o meu raio-x e vamos fazer isso aqui, ó. Se eu puder alinhar todo mundo aqui, ó, scale z igual a zero, foi o mesmo que eu fiz lá. Mesma coisa eu fiz com esses daqui, ó. Scale em z igual a zero. Então, eu tenho uma garantia maior de qualidade aqui, né? Que eu vou fazer um extrude em z e vou preencher esses caras aqui. Vamos fazer melhor, né? F, F. E aí, mesma coisa. Vou pegar esse vértice aqui, que é o vértice externo, scale z igual a zero, para ficar alinhadinho, bonitinho. Essa parede, infelizmente, não tem o mirror, né? É, eu vou duplicar isso aqui, ó. Eu vou duplicar. Né? Eu tenho que lembrar da coisa das normais, né? Então é importante, né? A questão das normais. E eu posso dar um merge por distância para poder fechar isso aqui, tá? É o mesmo processo para o rodapé, é o mesmo processo a fazer, né? Não vou deixar a preguiça me vencer, não. A vontade de falar, então, é o mesmo processo, vocês já viram, então, né? Fica aí a dica do tio, não vou fazer isso não. Vamos fazer tudo, né? Vamos fazer extrude, Z, extrude, Z, extrude, Z. E vamos fazer o preenchimento aqui, né? Aqui, ó, eu fiz bobagem aqui porque eu estava com os dois selecionados. Muita atenção. Vamos lá. Aí, ó. Beleza. Então, isso aqui tá interessante, tá interessante. Já tenho essas peças todas aqui, né? Eu tenho mais uma parede, então essa aqui é a minha parede normal, né? A parede simples, né? Tem mais uma parede aqui nesse arquivo aqui, que é a parede com papel de parede, a parede no fundo, né? Então vamos lá no modo objeto, vamos selecionar ela, vamos tirar o array e o mirror. Ela também vai ter a coisa no canto, né? Então ela também vai ter a estrutura marcada no canto. E ela também precisa desse processo do encaixe aqui. Então deixa eu colocar todo mundo em zero aqui. Deixa eu colocar todo mundo em zero, zero.
né? 0, 0, né? Vou colocar todo mundo aqui em 0. Deixa eu selecionar a parede e a parede de fundo, né? Essa parede de fundo aqui, ela tem uma sobra que não tem nos outros. Então ela tem uma parte que não precisa ter, né? Ela está diferente, né? Olha, ela está diferente. Outra coisa que tem nessa parede aqui, ó, ela não vai ter a lateral, né? A parede de fundo, ela não tem a lateral. Mas aí eu estou muito preguiçoso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas peças aqui, ó, eu vou duplicar elas, separar. Então agora eu tenho essas laterais da parede avulsas, né? Ou seja, eu tenho só as laterais e eu vou juntar essas laterais aqui. Eu vou dar um join e um merge by distance. E aí, beleza. Agora eu tenho as duas paredes com a mesma estrutura aqui. Então essa aqui é a minha parede fundo, fundo. Dá pra fazer mais bonitinho, dá pra colorir as coisas. É, Deus abençoe que um dia eu faço isso. Mas aqui eu tenho o quê? Eu tenho é, as minhas paredes, todas ajustadas. Agora eu vou para o piso. Vamos lá. O meu piso, eu tenho ele também com mirror, também com array. Então ele é só isso aqui, ó. É, Eu vou manter um mirror. Eu vou manter um mirror e eu vou dar apply nesse mirror. Em vez de apagar, eu vou dar apply. Acho que é meio picareta demais eu fazer ele só. Deixa eu fazer um pouquinho mais de piso. Tem um motivo para isso, tá? Existe um motivo para eu estar fazendo dessa forma. O motivo de eu fazer o piso desse jeito aqui é eu não ter que preencher tanto chão, entendeu? Eu não ter que ficar fazendo tantas peças de chão. É para adiantar a montagem. Em termos de contagem de polígono, não vai fazer muita diferença, né? Então, Shift S, cursor para selecionado, set origem, origem para 3D cursor. E aqui, ó, eu ainda posso fazer uma otimizaçãozinha aqui, ó, de quads, que eu acho que não atrapalha, não. Acho que não interfere em nada, não. E aí vamos posicionar isso aqui em 0, 0 e 0. Então, isso aqui é meu piso. O piso eu não preciso preocupar com a luz vazando, porque o piso é a parte mais embaixo. Então, eu não preciso fazer ele sólido se eu não quiser. Mas não tem problema fazer também, não. Né? Tipo, fazer um Solidify nele. Né? Vamos pôr 0.5, 0.5. Isso não tem problema fazer isso dessa forma, não. Tá? Isso não vai ser um grande problema, não. Tá? O bom disso é poder usar isso em outros ângulos e usar isso como ladrilho de outras formas. Então, o que você puder fazer sólido para ser usado em 3 dimensões é interessante. Então, esse foi meu piso. Ele está ajustado. Vamos colocar aqui o nome dele, piso. Vamos vir aqui em piso. Deixa eu aproveitar que eu fiz isso aqui e já tirar o material dele aqui. Tirar o material da parede normal. Nenhum desses objetos eu preciso mandar com os materiais. Né? Material, vou fazer lá. Parede de fundo, mesma coisa. Vou tirar isso aqui. Então, isso aqui tudo está resolvido. Todos eles estão resolvidos. O tapete,
O tapete é quase a mesma ideia. Quase, quase. Né? Deixa eu ver que chega muito perto. Né? Eu vou posicionar ele em zero também, né? Eu vim aqui colocar zero, 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 né? É, vamos vir aqui na visão de topo. Deixa eu tirar os modificadores. Deixa eu tirar aqui o, o array. Posso tirar o mirror também? Não tem problema não. Mas aqui dá para ver qual que é o problema do tapete, né? Quando eu zero a posição do tapete, quando eu ponho ele no estado natural, ele dá Zephyte. Então, a posição de origem do meu tapete, se eu for pensar na origem do meu tapete, é, pensando se eu faço ele assim, faço ele assim, é que ele vai ter que ficar um pouco acima do espaço da origem, né? Ou seja, ele não pode ficar colado aqui. Se eu vou sempre encaixar o tapete no chão, se você me encaixar ele no chão, então a posição dos vértices aqui, ó, é sempre um pouco acima do espaço da origem. Então, se eu for pegar aqui esses dois objetos aqui, né, eu vou querer que esse objeto fique acima desse aqui. Tá? Então, isso é uma coisa importante para eu pensar no encaixe das peças. Do mesmo jeito que eu encaixei a cortina, para sempre que eu zerar a parede da janela e a parede da cortina eles encaixarem, eu vou zerar o tapete e o chão para sempre que eu zerar os dois eles encaixarem. Tapete, tapete. É, tem mais um problema para resolver, eu já chego nele. A gente tem um teto aqui, no caso do meu teto, e o quadro. O quadro, eu posso deixar a origem no centro, tirar o objeto aqui, vamos centralizar assim. O quadro mais simples, eu vou tirar o material. Eu posso deixar a minha origem no centro, porque eu vou querer rotacionar o quadro para usar ele de mais de um ângulo, né? Eu acho que eu preciso fazer no quadro é virar ele para frente, já que todo mundo está virado para frente agora. E talvez colocar a origem atrás do quadro, né? Ou seja, toda vez que eu apoiar ele numa parede, ele não vai afundar na parede, né? Então, vamos aplicar a rotação para ele. Rotation Scale. Vamos zerar a posição dele. 0, 0, 0. Vamos nomear ele aqui. Quadro, quadro. E aí a gente tem um objeto mais ou menos resolvido aqui, né? No caso da arandela aqui, ó, desse objeto aqui, mesma coisa, eu não preciso do espelhamento que está sendo usado para repetir ele aqui, mas talvez eu queira o espelhamento do design desse objeto aqui, e a mesma questão da origem. Talvez seja mais legal ter a origem é, logo atrás, né, do objeto, para eu poder ter um, uma condição de encaixe melhor. Apply Rotation. Vamos tirar aqui isso aqui. Isso aqui eu vou chamar arandela. Né? Vamos voltar aqui no meu objeto aqui. Vamos alinhar aqui. Eu tenho aqui uma vela. Eu também não tenho por que ter as velas com esse espelhamento aqui, né? Eu só preciso de uma vela. E eu não preciso desse espelhamento. Eu posso montar isso lá na Unity. A vela tem dois materiais, então eu vou manter o índice de materiais dela, tá tranquilo. Né? Eu não preciso preocupar tanto com a rotação dela, né? Tipo, ela é simétrica para todos os lados, então
rotação dela e o ponto da origem tá ok, eu não tenho que preocupar. Eu posso tirar as lâmpadas que fazem parte dela, mas é bom lembrar que eu vou ter que colocar essas lâmpadas lá na Unity de volta. E eu vou tirar o espelhamento que faz ela espelhar na cena, né? Então, aonde ela está espelhando na cena, eu estou tirando. Deixar apenas o espelhamento dela em si mesmo, né? Vamos zerar esses objetos também. Vamos zerar a posição deles também. Zero, zero, zero. Mesma coisa aqui. Zero, zero, zero. Então isso aqui foi a vela. A vela tem uma coordenada de espelhamento que eu não estou usando mais, eu acho, né? Porque eu tirei os modificadores, não está usando objeto. E eu acho que também a nossa arandela não está usando ele. Então esse objeto aqui, empty, feito para poder espelhar, não está sendo mais útil. Tá? E finalmente eu tenho o teto. Vou tirar o array, mas quero manter o espelhamento lateral dele. O que eu quero, na verdade, é provavelmente ajustar a origem dele para que a origem comece no canto aqui, né, na parte inicial do teto, né? Outra opção que eu posso ter também é manter essa distância aqui, né? Ou seja, é, eu posso pensar, eu vou dar um apply aqui só para facilitar a minha vida, vai ficar mais simples, apply. Eu posso considerar tipo esses dois vértices aqui, ó, que são os dois vértices do canto e da parte de baixo, pedir o cursor para alinhar a essa seleção e definir que a minha origem ela vai ficar aonde esse cursor foi posicionado. E aí eu sei que toda vez que eu encaixar o meu teto no topo aqui né, toda vez que eu alinhar essa origem com o topo disso aqui, eu vou estar encaixando, na verdade, a minha lateral do teto nessa parede. Então, esse aqui é um bom encaixe para mim, né? Vamos zerar a posição dele também. E agora é que a porca torce o rabo. Agora é que a porca torce o rabo. Eu fiz tudo isso. Vamos renomear teto. E ainda não está pronto. Por quê? Nenhum desses objetos tem uma escala, tem uma dimensão que vai me ajudar no encaixe. Eu pus um tamanho médio da coluna, mas na real, quem tinha que definir o tamanho das coisas é o piso. Então eu vou começar a definir as dimensões para valer agora. Agora é que eu vou definir as dimensões. Qual que é o ponto? Eu quero usar o snap da Unity, sabe? Eu quero poder, tipo, deslocar o objeto 2 metros e saber que está encaixando. Deslocar 3 metros e saber que está encaixando. Então aqui isso me gera uma decisão interessante. Eu quero fazer um piso de 3 por 3 ou eu quero fazer um piso de 2 por 2, sabe? Então, qual que é a minha base de cálculo? Se eu fizer um piso de 2 por 2, é, eu vou ter um pouco mais de flexibilidade para montar a coisa. é, E eu sei que, tipo assim, se eu juntar 3 pisos, eu tenho 6 metros. Se eu juntar 2 pisos, eu tenho 4 metros. Então, assim, dá para fazer coisas que tem múltiplo de 3, sabe? Coisas que são pares. Então, acho que 2 metros por 2 metros para o meu piso vai ser legal. Então, eu vou dar um apply aqui, ó. Se eu pegar o meu tapete
meu tapete tem que funcionar sobre o piso. Ou seja, eu tenho que fazer o tapete tem que ter uma sobra em relação ao piso. Então, se eu fizer o meu tapete com 2 metros, ele não vai cobrir aqui tudo e ele provavelmente vai deixar uma sobra interessante. Então, se eu falar que meu tapete tem 2 metros por 1,80 m, dá para ser um pouco menos, mas vamos deixar 1,80 m aqui. Se eu sobrepor meu tapete ao chão, vai sobrar uma beiradinha. Eu tô achando essa beiradinha meio ruim, assim. Então, eu talvez queira fazer essa beiradinha aqui, ó, do tapete, de forma que o objeto ele fique com 1,50 m. Então, talvez eu queira, aí, ó, 1,50 m. Que aí sobra essa beiradinha aqui. Na hora que eu vou montar um prefab, o encaixe fica melhor. Vamos dar apply nesse aqui. Isso volta lá naquilo que a gente falou no começo do curso, né? Tipo, essas medidas exatas vão facilitar a minha vida, né? Então deixa eu vir aqui, ó. Minhas paredes. Vamos combinar aqui o que, que eu tenho de parede. Vamos começar pela parede básica aqui, ó. Posso fazer todos ao mesmo tempo. Vamos fazer todos ao mesmo tempo. O que, que eu quero? Minha parede, eu quero que ela tenha 3 metros, né? Então, eu pus elas mais ou menos aqui, né? E aí vamos pegar a parede básica. A minha parede básica, eu quero que ela tenha 3 metros. Por que 3 metros? Porque aí eu vou precisar de 3 pisos para poder cobrir a parede de 6 metros, que é da janela, né? E eu mantenho essa coisa do padrão que é um pouco desencontrado, ou seja, o meu padrão de parede ele vai desencontrar um pouco do padrão de chão. Isso vai dar uma cara um pouco mais orgânica. Então não vai ficar o padrão ele fica um pouquinho fora do espaço. Ao mesmo tempo, eu não quero inventar muito tamanho esquisito, não. Então, já que eu estou com 4 metros aqui, vamos assumir que eu tenho 4 metros de altura mesmo. O Y é complicado porque o Y é aquela largura da parede que a gente fez. Então, o Y eu vou ignorar por enquanto. Então, se isso aqui tem 6 metros, ele tem 4 metros de altura. Se esse aqui tem 3 metros, tem 4 metros de altura. Então, minhas paredes todas agora, elas têm a mesma escala, né? É, quero apply, deixa scale. Eu vou ter que arrumar a cortina, obviamente, né? Minha cortina, ela ficou de fora, né, do rolê. Então eu posso arrumar uma outra coisa da cortina que estava me incomodando, né? Então, minha cortina, ela pode ter uma medida diferente, porque ela tem que ser menor que a parede, né? Ou seja, ela tem que ser menor do que o espaço da parede aqui, né? Mas eu talvez queira ela também um pouquinho mais alta. Talvez eu queira ela um pouquinho levantada, assim, eu não quero ela colada no chão, não. Eu sei que é mais chique, mas, né? É, então, minha cortina, ela não precisa da medida precisa. Ela precisa do encaixe interessante. Então, tudo bem se ela tiver 2 metros por 3,75, por exemplo. Não é um problema isso, sabe? Isso não é um caso, entendeu? Então, deixa eu puxar aqui. Eu acho que eu quero baixar isso aqui. Acho que ela vai ficar com 3 ponto alguma coisa. Então, massa. Ou seja, minha cortina, pô, dá o apply nela também, né? Eu não quero ter dúvida. Rotation scale. Mas eu quero que ela tenha esse encaixe aqui mais preciso, né? Então, vamos lá. Foram as paredes, piso, quadro.
Eu não preciso me preocupar tanto com o quadro, na verdade. O quadro ele vai encaixar eu vou mexer muito com a escala do quadro. Então, assim, arredondar valor é bom. Então, se eu quiser colocar ele com, sei lá, vamos puxar ele para 1.5. Se eu quiser fazer tipo assim, 1.5 por 1.20, né, não é tão grave. Sim, sim, você não precisa fazer bake de 100% dos modelos não, viu, Thiago? Bake é só dos modelos que algum tem que ter. Esse que é o lance. Algum tem que ter. Não dá para entregar zero bakes, tá? Mas dependendo do modelo, pode ter um só, dependendo da qualidade, né? Eu estou mais preocupado em funcionar a montagem do cenário e ele ficar interessante, tá? Vamos lá. Meu teto, vou seguir a mesma lógica de, né, ele ter em Y 6 metros, né? Então, ele vai ter 6 metros aqui. Aqui, ó, 7 metros. Será que eu quero 7 metros aqui? Será que 7 metros não vai ser um problema para mim? Né? Porque 7 metros não vai me dar uma medida boa pro. Não vai me dar uma medida boa pro modelo, né? Se eu tenho 7 metros aqui, ó, não vai encaixar certinho, né? Então talvez o ideal seja que eu faça ele 6 por 6, tá? Então talvez eu queira fazer o quê? Puxar ele para ele ficar com 6 aqui em X e puxar ele para ele ficar com 6 em Y, né? E aí, tipo assim, eu que lute para poder ajustar isso aqui, né? Eu que lute para ajustar isso aqui. Então, ele ficando com 6 por 6, 0,5 de altura, vamos lá, né? Eu sei que eu tenho que fazer 3 pisos para cá e assim por diante, né? Então, usar esses múltiplos vai me ajudar a montar os meus prefabs, né? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é isso. A minha arandela, é, ela estava na coluna, né? Então é interessante que eu veja um tamanho dela que funcione na coluna, né? Então se eu vier aqui na visão de topo, deixa eu colocar ela para cá para a gente poder ver um pouco melhor. Parece que está ok, então não vou preocupar. E a vela, a mesma coisa. Se tiver visualmente ok, eu não preciso preocupar com ela, né? Então, isso vale para a vela também. Se eu pegar a vela e ver que ela tá legal pro cenário, tá tudo bem, né? Só é um objeto um pouquinho mais solto. Eu não preciso mais daquele grupo da luminária. Antes eu precisava, eu não preciso mais disso. Então eu posso colocar todo mundo aqui dentro. Posso apagar esse grupo aqui, não tem mais necessidade dele. Não tem problema manter os grupos no arquivo de Blender, mas aqui eu perdi um pouco da função desses grupos, né? Aqui, ó, eu tenho esses objetos. Obviamente que eu estou fazendo um número muito menor de objetos que né, do que vocês, né? Mas aqui é só realmente o workflow da coisa, né? Então, eu vou dar um save nisso aqui, salvar ele como assets 2 aula, só para eu lembrar o que eu fiz aqui, só para eu não esquecer, né? E aí, a gente tem, né, aquele plugin de exportar, né? A gente possui ele aqui, eu consigo mandar
a massa desses FBX lá para o Blender, para Unity, sem preocupar, né? Então deixa eu abrir aqui meu Unity Hub. Eu vou abrir um arquivo de Assets 2 aqui, que é o arquivo que eu tenho usado para aula. A Unity está abrindo num outro monitor, estou com 2 monitores hoje, então vocês não estão vendo a prévia da Unity abrindo aqui. O Dan, Diga. te fazer uma pergunta. Se eu crio, não sei se a Unity entende, né? Quando eu crio um empate no Blender, aí tipo assim, igual você tem aí Hum, todos esses seus objetos. Aí eu crio um empate que tem 3 paredes e um empate que tem 3 pilastras. o A empate que você está Unity falando vai é, entender? o É empty? aquele empty, É o empty, vazio? né? Eu não sei como é Empate. que pronuncia. Talvez você esteja É, pronunciando certo. eu não sei, eu com certeza não, cara, com certeza não. Mas é o empty, o empate, enfim. Ela entende ou não? É, ela entende o objeto vazio. Ela entende o objeto vazio. Ela compreende. Tanto que ela tem o próprio dela. Eu não vou criar aqui porque eu vou criar na própria Unity, inclusive. Mas sim, ele entende. Ele entende lâmpada e câmera também. Tá, legal. Tipo, É, é porque eu tava pensando, se eu tenho muito objeto solto, né? Se por acaso eu vou fazer um esporte com muito objeto solto, aí eu boto tudo já lá e já envio do jeito. na verdade, o interessante é você fazer. De novo, não é tão interessante quanto parece, mas, por Hum, exemplo, se você tem. É ligeiramente estranho falar isso, porque parece que é um adianto de vida, né? Você vai lá e já monta as pecinhas todas dentro de um empty, e aí parece que vai adiantar serviço. Mas aí na hora de montar os prefabs, você meio que tem que desmembrar o prefab para poder pegar o que está lá dentro. Tipo assim, você vai ter que fazer um outro empty para poder montar. Então, tá. por que a lógica de montar o prefab, que é tipo assim, tá, como é que eu monto isso aqui útil para Unity? Às vezes demanda que você use o empty da Unity, às vezes isso vai dar um passo para trás. Vai parecer assim, nossa, mas eu tô tendo que criar Mais um outro empty. trabalho, né? Então, assim, é, é, um pouquinho de experimentação você vai ver, tipo assim, a hora de criar empty. Em alguns casos, sim. E é isso que é estranho de falar. Depende muito do contexto, do que você está exportando. Então, tem hora que vale a pena até mandar a lâmpada. Hum, Dependendo do que você está montando, às vezes vale a pena mandar a lâmpada. Às vezes, dependendo do que você está montando, vale a pena mandar o material. Então depende um pouco do tipo de montagem que você está modelando, o conteúdo que você está mandando, porque às vezes você já manda o prefab de uma vez. Às vezes você não tem que montar o prefab, esse prefab já vai montado. E é da hora quando o prefab é montado. Então, por exemplo, se eu tivesse só variantes de um prefab, talvez. Eu tenho o prefab básico e eu estou só fazendo as variantes. Mas se eu tiver que fazer vários prefabs a partir de peças, talvez melhor fazer o empty direto na Unity, entendeu? entendi, entendi. Eu vou fazer essa experimentação pra É. ver na pele, assim. Então, assim, tudo que você pensar assim, não, esse prefab básico, ele vai sempre ser desse jeito. Mas eu vou ter pequenas variações dele, talvez valha a pena você mandar com empty, tá? Mas eu quero as peças soltas, Demorou, então. valeu. Então aqui, gente, olha só, deixa eu apagar aqui minhas pastas, né? Materiais. Eu vou apagar, na verdade. Eu vou apagar todas as minhas pastinhas aqui, vou recriar elas. Só para lembrar. Eu vou ter uma pasta para modelos ou módulos, tá? Que são os objetos que estão lá no Blender. Então é uma pasta de models. Eu vou ter uma pasta para prefab, que é tudo que eu montar dentro da Unity para reaproveitar dentro da Unity. Eu vou ter uma pasta para material. Isso está no nosso critério de entrega, tá? E eu vou ter uma pasta para textura. No meu caso não tem textura, mas vocês entendem, né? Então, essa é a estrutura de pasta que eu estou esperando receber de vocês no Unity Package. Tipo, é um Unity Package que tem essas 4 pastas. Dentro da pasta pode ter subpasta? Pode. Mas isso aqui é o básico, tá? Então, quando eu for exportar aqui, ó, no Blender, eu vou selecionar esse objeto. Eu vou usar o Batch Exporter, porque eu mostrei ele em aula, então acho que não custa.
Eu vou lá na minha pastinha da Unity, Assets 2, Assets, e aí que tem, ó, material, models, prefab, testers. Eu quero models, né? E aqui eu quero exportar os modelos. Eu não quero Center Transform, eu não quero Apply Transform, eu já fiz isso, eu não quero um material. Eu não quero essas coisas, eu já fiz isso. Então não tem por que eu pedir para ele fazer de novo. Se ele centralizar, é, tipo, se ele aplicar a transformação, ele vai estar fazendo de novo uma coisa que eu já fiz, bobagem. Tá? É, vou montar para Unity aqui. Então aqui, cada objeto meu aqui, ó, é só o objeto, né? Ou seja, ele está sequinho, ó, chuchu demais. Isso aqui são os modelos. Esse cara aqui, ó, que tem os materiais, e esse cara aqui que tem os materiais, eu quero extrair do prefab. Então eu quero vir aqui em material, né? E eu quero dar um save na pasta de material desse cara. Mesma coisa esse aqui, ó. Eu quero dar um extract from prefab, assets, material, save. Posso inclusive fazer nesse cara aqui também, né? Depois que eu tenho os materiais lá, eu meio que não preciso né, da coisa. Mas assim, só para entender, é, o meu objeto ele provavelmente ele vai ter né, o índice de materiais que eu preciso, né, então ele vai ter aqui ó, o índice de materiais, que é o que eu quero dele, é esse índice aqui, ó. E ele já tem inclusive a associação disso aqui, né? Esse objeto aqui, ó, ele tem ó, o índice de material, mas ele nem entendeu, olha, né? Então eu consigo fazer ajustes com isso posteriormente, né? E colocar o material lá. Mas o que eu quero fazer aqui, ó? Vamos fazer agora, começar a estrutura de prefab dentro da Unity, né? Eu quero que tudo que é um saco de montar, tudo que for chatíssimo de montar, eu já quero deixar montado. Tudo que for dar muito trabalho montar, já quero deixar montado. Então, por exemplo, aquela parede com a cortina, eu já quero deixar ela montada. Então, eu vou criar um empty aqui, ó. É, Então eu vou criar um empty. Esse empty eu vou chamar de parede cortina, que é a parede que tem cortina. Então, isso é um objeto do tipo empty. Dentro desse objeto, eu vou colocar a parede, que é a parede janela, né? A parede que tem a janela aqui para mim. Vou colocar aqui dentro, né? Então, deixa a parede aqui. Essa parede, eu posso montar os materiais aqui, né? Então, é, se eu for, por exemplo, colocar os materiais aqui, eles viram materiais editáveis, o material que eu estou usando aqui só para ir rápido, e é por isso que eu estou usando, né, tipo, de vertex color, é realmente poder chegar aqui e escolher, tipo, qual material que eu quero para cada um deles, né? Então, no caso é, dos meus objetos, eu vou querer escolher quem que é unlit, quem que é lit, né? Então, no meu caso, vai ser o stance face na parede. E esse emission aqui, né? É, ele vai ser, esse aqui é o standard surface, e esse aqui é o standard surface unlit. Particles, standard surface unlit. Aí, ó, tem minha paredinha. Então, isso aqui já é a minha configuração de parede. Se eu quiser já colocar o colisor, é uma boa. Então, se eu quiser já vir aqui e adicionar como componente colisão, né? É,
sei lá, Box Collider, né? Se eu quiser já colocar aqui para ter certeza que já vai ter tipo, né, tipo a colisão, ou seja, na hora que eu montar o cenário, ele já tem a minha colisão. E eu quero fazer a mesma coisa com a cortina, né? Eu quero vir aqui e colocar a cortina dentro desse espaço aqui. Então, minha cortina, eu vou colocá-la dentro desse espaço. Vou colocar um material nela também, né? Eu estou com esse material default aqui, mas eu vou querer usar o material que eu criei de albedo, né? E aí eu já vou querer fazer a duplicata, né? Ou seja, eu já quero fazer o que que é a cortina lateral. Esse cara aqui, ó, é meu primeiro prefab, ou seja, eu não tenho que montar isso de novo. Já está montado, né? Eu não tenho que montar isso de novo. Então eu posso vir aqui e só tipo, colocar isso para cá, né? E eu tenho meu primeiro prefab. Eu nem preciso deixar ele aqui, ó. Eu posso até tirar ele aqui, ó. Vir aqui e falar, não, não. Né? Tipo, deleta ele da cena. O que me interessa está aqui já. Né? Para cada peça que eu acho que é muito útil para montagem de um cenário, eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma estrutura que é a criação. Deixa eu criar um outro empty aqui. Deixa eu fazer o piso tapete. Piso tapete. Opa, eu coloquei underline, mas eu não quero underline, não. Eu quero sem underline. Piso tapete. Né? Uma coisa de criar os objetos aqui é que eles aparecem na posição zero. Né? Então, eu estou me usando dessa propriedade da Unity, né, de poder chegar aqui e colocar subordinado, a coisa já ficar na posição de zero. Né? É, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, eu estou com dois albedo objects. Né? Então, isso aqui vai ser meu piso. E eu já quero colocar o tapete por cima, né? Ou seja, eu já quero vir aqui e colocar o tapete por cima. E se eu tiver que fazer, por exemplo, a duplicata e a montagem, eu já vou fazer também. Ou seja, eu já vou pegar isso aqui e dar o meu Ctrl D aqui, né? Por exemplo, se eu quiser montar ele para cá. Porque eu estou usando medidas arredondadas, eu não preciso nem configurar o snap da Unity, ele já está configurado. Né? Eu posso fazer, inclusive, essa duplicata aqui, ó, Ctrl D, e aqui eu vou mexer com a rotação 180, porque não é isso que vai montar, né? O que vai montar meu cenário é essa origem aqui, ó. Então, na hora que eu colocar meu prefab dentro aqui da pastinha de prefab, né? Ou seja, a movimentação e a rotação e o encaixe dele é por aqui. Então, se eu for fazer todo um piso no meu cenário, eu já tenho como esticar tapete de fora a fora, né? Então eu tenho o piso que tem o tapete, né? E eu tenho o piso sem o tapete, o piso sem o tapete ele não chega a precisar de um prefab para ele, né? Ele já é limpo, né, o bastante, ele já tem isso. Precisaria, talvez, né, fosse interessante eu fazer já a lateral inteira do corredor, por exemplo. Não, o tamanho mínimo de corredor meu inclui um espaço desse. Aí talvez valesse a pena eu fazer um piso desse aqui, tá? Mas eu acho que por enquanto tá bom. O que mais que eu tenho aqui? A minha coluna pode ter uma versão da coluna com a arandela e pode ter uma versão da coluna com arandela e vela. Eu posso ter uma versão da arandela com a vela. Então vamos ver como é que funciona isso aqui. O quadro também eu já posso ter uma montagem dos quadros um do lado do outro, já montando mais ou menos a repetição, né? Então essas são coisas que eu posso já criar como prefab. Né? Então vamos criar aqui um novo empty. É,
Então vamos fazer aqui. Vamos fazer quadros. Acho que quadros é uma boa, porque quadros. é, eu vou ter que editar bastante coisinha. Então, deixa eu ver. Parede, quadro. Vamos. E aí, deixa eu pôr na visão de frente aqui, né? É, ISO, topo, frente. É, deixa eu colocar aqui já o material dele. Então, aquela duplicata que eu tinha lá, né, de ter um quadro que, opa, tem um quadro que tem uma rotação de, aqui eu tô em YZ, talvez. Vamos fazer isso aqui, né, melhor. Y mesmo. E, né, e talvez eu queira fazer um quadro que é maior, um quadro que é menor, né? Então, deixa eu fazer uma escala aqui nesse. É, R, talvez menor, talvez maiorzinho. É, essa escala tem a ver com a minha configuração da Unity, tá, gente? Foi mal. É, deixa eu abrir aqui no meu. Então, acho que a minha cena da Unity é que tá. Acho que eu mexi nela em alguma aula, eu acho que eu desconfigurei isso. É, o ideal é que a escala disso aqui seja de um, né? Que é, geralmente buga mais quando a gente está mexendo com física, tá? Então, se você está mexendo com física, tipo, a conta vai pro beleléu, assim. A conta vai pro beleléu. Deixa eu ver se eu não errei aqui no meu apply. Deixa eu ver se eu não errei no meu apply, que isso eu tenho que conferir também. É, não, minha escala está certa aqui. Deixa eu ver a escala da minha cena. Eu posso ter errado a escala da minha cena aqui, ó. Units. Não, aqui meu tá métrico vezes um. E aqui tá metro e tá vezes um. Na Unity deve estar centímetro, deve estar vezes 0,01, né? Então ele multiplicou meu valor. Mas acontece. O ideal é que você consiga que o valor de um do Blender e o valor de um da Unity seja alinhado, tá? Isso é realmente o ideal. O que o Rock falou é verdade, tá? Então, mas aqui uma coisa que eu posso fazer é o Box Collider ter o tamanho de um e incorporar os quadros todos, assim, tipo, dá pra dar um olé, assim. Só não é bom, né? Mas dá pra dar um olé na coisa. Então, deixa eu fazer uma escala aqui. A gente pode ter um quadro grande, assim, né? Novo, isso aqui é o meu alinhamento. Pois é, o problema dos materiais é que mesmo que você. Tipo assim, eles vão, né? Na verdade, o material tá aqui, né? Quando você chega aqui, ó. Deixa eu pegar aqui modelos. O material tá aqui, ó. Ele veio. Só que ele vem sem nenhuma configuração e ele vem trancado, né? Então, mesmo que venha, você tem que configurar um por um. E você tem que falar quem que é standard, quem que não é. Então,
a gente não tem muita escapatória, sabe? A compatibilidade entre motor e softwares de modelagem ainda é meio capenga, ainda é meio ainda deixa a desejar, entendeu? Então você acaba que é bom você ter um kit de materiais que são reaproveitáveis para ir. Tem. Você faz a aplicação em massa. Eu sou muito metódico, né? Você tem que lembrar disso. Eu aplico um por um para repetir o processo, para vocês verem o processo. Eu aplico um por um para que vocês não percam onde é que está marcado, né? Né? É, agora eu vou ter que lembrar. Peraí, aplicação em massa. É, deixa eu pegar aqui. Vou ter que, esses objetos já estão aplicados, né? Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu fazer um prefab. Assets, prefab. Deixa eu colocar esse cara aqui. Né? Deixa eu... Agora meu medo é confundir com a Unreal e confundir com a Godot, tá? Então, se eu falar bobagem é porque eu tô confundindo. Porque eu sei que na Godot, quer dizer, eu sei não, né? Eu tava mexendo com Godot esses dias e eu suponho que foi lá que eu fiz isso. Então, se eu tiver confundido é por isso. Então, deixa eu pegar aqui Arandela, coluna, coluna, vela. A vela vai ter três objetos. Então, aqui eu acho que vai dar chabu. Né? Aqui eu não consigo colocar com precisão, porque um objeto tem dois e o outro tem um, né? Mas aqui, ó, o que acontece? O problema aqui é a vela, tá? O problema aqui é a vela. Como a vela tem dois, né? Tipo, ela que pode ter uma aplicação errada. Mas todo objeto que tiver um material só, você seleciona todos eles e escolhe o material, né? E aí você vai montando os prefabs com cada um, né? E vai fazendo isso. Então, por exemplo, deixa eu criar aqui o empty. Vamos criar aqui. Opa, deixa eu apagar ele aqui, eu não quero ele aqui. Vamos criar ele na cena, né? Vamos criar um empty. Vamos criar aqui a luminária, né? Então, é, na hora que eu colocar essa vela, por exemplo, se eu quiser que essa vela vire um prefab já com o material, né? Na hora que eu jogar ela na pasta de prefab, ela já meio que já vai ser, né? Então, eu não preciso me preocupar tanto com isso. Toda vez que eu quiser fazer uma edição da vela, eu posso pegar essa mesma vela. Deixa eu colocar a vela e a arandela aqui, né? Porque o que eu quero é, na verdade, visão de topo. Eu quero essa vela encaixada aqui, visão de lado. Só dar um zoom aqui para ver se meu encaixe está legal. Deixa eu colocar um pouquinho para o lado assim. Aí, beleza. Opa, aí eu apertei na tela de Blender por vício. Então, isso aqui é um prefab, né? Então, deixa eu duplicar uma vela dessas aqui. Deixa eu colocar essa aqui do lado de fora. É, então, se eu puxar essa aqui, aliás, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu aproveitar e deixar uma arandela dessas aqui do lado de fora. É, então, isso aqui é um prefab, que é a luminária. Se eu quiser fazer variações de asset, sei lá, coluna mais é, coluna mais suporte, sem né, coluna mais decoração, né? Vamos supor que eu quero fazer uma versão que não tenha as velas, né? Vou pensar que eu quero fazer uma versão que não tenha as velas. Será que fica bom aqui, né?
apertando o botão errado. Beleza. Deixa eu criar aqui um game object empty. Vamos pôr aqui coluna gancho. Coluna gancho. E a coluna gancho vai ter essa coluna e essa arandela aqui, né? Tipo, isso já está sendo entendido, essa duplicata ela já está sendo entendida como o mesmo objeto que a gente tem aqui nos modelos, né? Tipo assim, tudo isso aqui já é link, já é instância, né? Então não precisa se preocupar tanto se eu editar um modelo, se eu substituir, vai me substituir todo mundo. Então, a gente, ela é meio automática nisso aqui, né? Então deixa eu colocar aqui meu prefab. É, e eu posso apagar isso aqui. Eu já fiz, posso apagar isso aqui. Tem alguma coisa que eu quero fazer com a vela, talvez? Acho que não. Acho que tá bom. E aí, o que acontece? Isso aqui é a base estrutural. Deixa eu colocar uma textura aqui nesse projeto só para existir, gente. Deixa eu vir aqui na minha pastinha. Deixa eu colocar umas duas texturas aqui. Vamos pegar um concreto. Concreto. Deixa eu colocar concreto na pasta de textura. Então, assim, eu vou pedir para vocês um poder de abstração muito grande, tá? Porque eu não preciso de nenhuma cena para o meu trabalho. Uma vez que você montou, que você tem os modelos, tem os materiais, tem os prefabs e tem as texturas, o que eu preciso que seja entregue é um package, né? Então eu vou precisar que você exporte o package, né? É, Deixa eu puxar aqui porque apareceu na outra janela, né? Então, deixa eu selecionar aqui todas as quatro pastinhas aqui, ó. Tchu, tchu, tchu. Export package. E aí, ó, vai vir as pastas para mim, tá vendo? Cada pasta com o conteúdo dela. Eu vou avaliar se tem 30 peças de montagem de cenário que vão adiantar minha vida aqui, ó. Então, você pode até ter mais de 30 modelos, né? Você pode até ter mais Eu acabei copiando umas pastas aqui sem querer. Na hora que eu estava movendo lá, eu acabei confirmando e movi umas pastas aqui. Pode ter subpasta, tá, gente? É, Mas você vai ter seus modelos aqui, você pode ter, sei lá, 40 modelos, 50 modelos, sabe? Pode ter mais de 30. Esses 30 você já fez, vocês já me apresentaram, já existe, né? Eu não estou preocupado com eles. Eu estou preocupado com essa montagem aqui, tá? Na textura, eu quero ver se teve o processo de bake, né? O processo de geração dos mapas, né? Eu quero ver se algum modelo fez aquele processo que a gente falou do high poly, do low poly e tal. Então, isso eu quero ver. Mas basicamente eu quero ver, tipo, se os materiais são configurados, se os modelos estão sendo todos usados, se todos os modelos que estiverem na lista estão sendo usados em algum prefab, se os 30 prefabs adiantam a montagem de um cenário. Ou seja, se eu quiser montar um cenário a partir do prefab de vocês, eu consigo, pelo menos começar, eu consigo montar, sei lá, os cômodos, eu consigo montar, decorar, montar um cômodo e decorar ele. Como é que eu consigo construir um cenário a partir dos seus prefabs, né? Então, mandou essas quatro pastas para mim, eu estou satisfeito. Você vai exportar, no caso, o padrão de nomenclatura é nome, sobrenome, underline, número de matrícula. Então, ele vai exportar e vai gerar o Unity Package para mim. É isso que é o trabalho de entrega, tá? O trabalho de entrega é isso. A gente tem aqui, ó, esses critérios, se eu não me engano, eu já coloquei eles
talvez eu tenha colocado eles, talvez eu não tenha. Isso é uma boa. Talvez eu não tenha colocado essas perguntas lá na descrição do Canvas, mas eu faço isso agora. Essas são as perguntas que eu faço na hora de avaliar, entendeu? As perguntas que eu me faço na hora de avaliar, para eu lembrar o que eu estou avaliando, tá? Então deixa eu subir isso aqui para a descrição do trabalho de vocês, aqui no Canvas. Deixa eu vir aqui em Assets 2. Eu acho que eu já subi, mas vocês sabem como é que é, né? Às vezes a gente só esqueceu. Então deixa eu ter certeza, se não tiver eu ponho agora. Prefabs. Não coloquei não. Só achei que tinha colocado. Só achei. Então, eu estou escrevendo aqui no. E aí eu vou salvar isso aqui. E aí nas tarefas vai ter a descrição. Beleza. Aí agora tá na descrição do trabalho, essas questões elas fazem parte agora da descrição do trabalho, tá? Mas a grosso modo, deixa eu repassar cada uma das perguntas. Você entregou numa pasta com nome, número de matrícula, seguindo o padrão, nome, sobrenome e o número de matrícula? O formato foi correto, o formato é o Unity Package, né? Não precisa compactar, tá, gente? Mas se compactar, que seja no formato zip, mas não precisa compactar, tá? As pastas estão devidamente nomeadas e organizadas, né? Ou seja, as pastas dentro do Unity Package estão materiais, texturas, módulos ou modelos e prefabs. Lembrando que você pode ter subpasta, tá? Mas elas têm que estar também nomeadas e organizadas, tá? Nada de colocar subpasta e não organizar. 30 módulos finalizados. 30 módulos são os modelos, né? 30. Gente, eu coloquei isso aqui. Isso aqui é só duplicata, né? Fala a verdade. Ixi. 30 modelitos? Tem 30 modelitos? Tamo fino. Tamo da hora aqui, né? Então, eles estão finalizados, ou seja, os materiais estão configurados. Eles são fáceis de identificar, ou seja, eu consigo ver que tem 30. Se não tem, tipo, se você tem duas paredes, eu vejo por que, que elas são duas paredes, por que, que uma é diferente da outra. Tipo, a parede com janela, parede com porta, parede lisa, parede com papel de parede, né? É, O arquivo pode possuir mais de 30 objetos, tá? O design investificado, eu dou exemplo, duas árvores parecidas demais, né? Tipo, dois pinheiros. Talvez não vou contar dois pinheiros como dois módulos. Você já tem um pinheiro, é só mudar o tamanho e a rotação dele que você faz vários. Para que tem dois pinheiros? Mas se tiver um pinheiro e um coqueiro, já são dois, com certeza. É, Então, assim, aqui, problema de configuração tipo assim, uma textura, uma cor lisa utilizada. Aqui é uma textura de cor lisa, tá, gente? Uma textura de cor lisa usada como albedo, tipo, não precisa porque o albedo ele já é uma cor lisa, né? Então, quando você cria um material, é, eu já vi isso demais, eu já vi isso demais. Parece que é feito parece que é feito só para constar que colocou textura. Mas se a cor é lisa, se a imagem é uma cor lisa,
Tipo, pô, o albedo já é uma cor lisa. Pra que a textura vai ser uma cor lisa se o albedo já é uma cor lisa? Então não faz sentido, entendeu? É... Mesma coisa, tom de cinza chapado como um mapa de metálico de rugosidade. É a mesma coisa, é o mesmo problema. Quando a gente pega isso aqui já é um tom de cinza. Isso aqui é preto, isso aqui é branco e tudo entre um e outro é um tom de cinza. Então, se você entregar um mapa de metálico que é um tom de cinza, é um erro. Tipo, não tem porquê, você está desperdiçando espaço do jogo e tempo da minha vida. Então, não é necessário, tá? 30 prefabs montados. Os 30 prefabs montados, eles fazem parte da pasta de prefab. É o que eu estava ilustrando aqui agora. Então, se eu colocar isso aqui, ó, isso é feito de peças, eu posso entrar dentro dele e ver as peças que estão sendo utilizadas, né? Então, 30 prefabs montados, um objeto que não tem montagem nenhuma, ou seja, que eu chegar aqui e não tiver essa multiplicidade de objetos, né? Ou seja, se não tiver múltiplos objetos, ele não é um prefab, ele é um módulo, né? Então, se tiver só a coluna aqui, se não tiver essa arandela, qual que é a diferença dela para a coluna que eu modelei? Tem nenhuma, né? Então, 30 montados, né? Com materiais configurados. Mesma coisa, boa variação de design entre si, né? Ou seja, eu vejo a coluna com arandela e a coluna, tipo, sei lá, com sujeira e a coluna quebrada e a coluna, sabe? E é fácil identificar elas, é fácil identificar quais são as coisas, né? É possível construir um cenário, ou boa parte do cenário com os prefabs entregues. Ou seja, ele está sendo feito para adiantar serviço de um level designer. Porque se você faz os prefabs e eles não têm conexão nenhuma entre si e eu não consigo construir nada com eles, será que você vai conseguir construir o cenário na próxima etapa? Será que você vai conseguir apresentar conteúdo? Então é fundamental que você esteja fazendo um trabalho com a visão na próxima etapa. Tá? Aqui é a mesma coisa, prefab faltante, prefab incompleto, tira pontos, essas coisas, tá? Todos os modelos nomeados, padrão de nomenclatura, todos os prefabs nomeados. Lembrando, o prefab, eu estou fazendo ele com o empty, né? Então, prefab é isso aqui. Lá dentro você pode ter essa repetição e tudo mais. Dentro da pasta de modelos, todos eles são nomeados. Dentro da pasta de prep estão todos nomeados. Ou seja, eu consigo achar rápido cada um deles, né? Todos os materiais nomeados, todas as texturas nomeadas, né? A dimensão dos objetos está adequada. Então, assim, no caso da dimensão, é a proporção entre si, tá? É, é o que eu estava fazendo lá no Blender e que vai facilitar. Ou seja, se eu pegar a parede, né? Opa, tô fazendo bobagem aqui. Esqueci que eu estava no. Se eu pegar a coluna e a arandela, eu consigo ver que o tamanho deles está adequado. Se eu colocar o chão aqui, o tamanho está adequado. Então, assim, se eu tiver aqui, toda vez que colocar um chão, mudar a escala dele para poder ele combinar com o resto do cenário, se toda vez que eu pegar uma coluna eu tiver que mudar o tamanho dela para poder encaixar no cenário, tem um negócio errado, né? Se eu não puder encaixar, por exemplo, se eu coloco a parede e eu tenho que mudar a escala para ela encaixar, eu coloco o quadro, eu tenho que mudar a escala para encaixar, quer dizer que não está adequado essas proporções, tá? Então, é essa dimensão que eu estou comentando aqui, ó. E aqui a minha escala ela é escala de um, tá vendo? No final das contas, a minha escala aqui ela é de um. Qual que era de 100? Quem é que tava com escala de 100? Eu não lembro quem. Tinha alguém que tava com escala de 100, eu não lembro. Acho que é o objeto individual do quadro, né? Mas aqui a escala do meu prefab é de um, ó. Então quando eu olho a escala dele uniforme aqui, ó, e eu vou usar ele no cenário, ele faz sentido, tá? Ele tem lógica, ele tem coerência, né? E aí o exemplo que eu dou é uma porta maior que uma parede, sabe? Então quer dizer que eu não posso encaixar a porta na hora que eu puxo ela, eu tenho que mudar o tamanho para encaixar. E, de novo, se o trabalho é meu, o ponto é meu, tá, gente? Se o trabalho é seu, o ponto é seu. Então, se você me deu trabalho para encaixar a porta, esse ponto é meu. Esse ponto não é seu, não.
É, Aqui, ó, existem os mapas de metálico, rugosidade ou normal efetivos no projeto. Ou seja, pelo menos um modelo. Eu gostaria que fosse mais de um, mas enfim, né? Pelo menos um modelo demonstra que você entendeu os processos de configuração de material, bake e implementação. Ou seja, as minhas aulas de demonstração da pipeline que a gente está fazendo, elas foram compreendidas e você consegue demonstrar que compreendeu. Porque geralmente a conversa é: ah, mas meu estilo do jogo é diferente. Não importa. Como trabalho de aula, eu preciso provar para a PUC que você aprendeu o conteúdo. O jeito que você prova que você aprendeu o conteúdo é colocando um objeto que segue o cronograma e a pipeline proposta em aula. Tá? Senão a gente não consegue comprovar. Tá? E aí, se as imagens que são usadas como mapa de relevo, elas têm que ser marcadas como normal map. Então, se elas não estiverem marcadas e estiverem sendo usadas como normal map, isso também é um erro. Tá? Então, isso aqui é o basicão do que eu vou avaliar nessa etapa. Tá? Alguma pergunta sobre essa avaliação? Alguma coisa que ficou pouco clara ou que vocês querem tirar dúvida antes de eu encerrar essa gravação? É, só uma dúvida quanto. Não sei, eu acho que foi mais que eu não prestei atenção mesmo. Provavelmente você falou. Mas daí é. Quando tiver na Unity, o prefab, é, ele, é só ele tá tipo um do lado do outro, né? Não tem que ter nenhum tipo Como de assim? organização muito específica, não. Na cena? É, Eles não podem estar na cena. ah, tá. É, é, Não, não, beleza. Entendi, porque você não vai me mandar cena, você vai me mandar só essas pastas. Não existe cena no que você me entendi, entrega. entendi. Eu não tenho que colocar. Beleza. Né? Eu Não sei que você vai existe montar, cena. não. Não existe cena na minha entrega. Na minha entrega existe só Beleza. prefab. Então, aqui dentro dessas pastas não vai ter cena. Não vai ter Beleza. cena, tá? Pode ficar tranquilo. E se tiver, eu não vou abrir. Eu não vou nem ver. Então, não precisa preocupar com montagem, com esse tipo de coisa, não. Pode relaxar. Demorou. Demorou? Demorou. Valeu. Massa. Mas boa pergunta, foi uma boa pergunta, na real. É, Pessoas, então, ó, essa foi a aula teórica de hoje, né, a aula que eu tinha que passar. Tá? Eu vou encerrar essa gravação aqui. A gente ainda tem uns minutinhos aqui para tirar uma ou outra dúvida que a gente tem tempo, né? Então, a gente tem uns minutos ainda antes do horário finalizar. Tá? Então vocês não precisam ir embora correndo. Para quem estiver vendo isso gravado, né, eu só vou agradecer que você assistiu até agora. Tomara que seja útil para você de alguma forma. Né? E para os alunos que estão aqui participando, eu já estou agradecendo desde já, porque fica registrado meu agradecimento no vídeo. Né?